Estamos no limite do universo, onde a realidade se dobra. Uma conexão falha, um bug na Matrix. Restabelecendo o sinal. Bem-vindos de volta a Entre Dimensões. Fala pessoal, queridos amigos da nossa terra da terceira dimensão. Bem-vindo ao nosso podcast, né, Camila? Sejam muito bem-vindos, todos vocês aqui que estão nos assistindo. Esperamos que nesse momento tão especial do nosso segundo episódio, Segundo episódio Segundo aí. episódio Estamos do uma nosso criancinha podcast. engatinhando É, nesse segundo mundo episódio. estelar. Sim, estamos aqui hoje com um convidado muito especial. Estamos lisonjeados, né, pelo aceitamento Desse convite, né? dessa É um conversa. cara espetacular. Espetacular. É consultor, é amigo, é tanta coisa que a gente pode falar dessa pessoa, né? Verdade, Então, antes de verdade. delongas, vamos apresentar o nosso convidado, a vocês aí da nossa telinha interdimensional, Cris Moreno. Muito obrigado, meu amigo. Palmas ao Cris. Obrigada, Palmas, Cris. Obrigada pessoa por... excepcional, Cris. Bem-vindo meu nosso segundo episódio. É um prazer Gente, ter você aqui. é uma honra estar aqui falando com vocês. E eu não sei se eu mereço tanto, né? Com Digno? certeza. Poxa, digno. Até pensei, Com é comigo mesmo que vocês certeza. estão falando. Com Mas é um certeza. prazer imenso estar aqui com vocês, com pessoas tão queridas. E espero, de repente, fazer um bate-bola aqui, uma conversa bem bacana. E, de repente, esclarecer as dúvidas de muitas pessoas aí. De repente, né, Camila? Nossa, é muita ser mais humildade. humilde, É muita muita humildade, De repente, gente. o homem faz cada coisa É. que é nesse universo aqui chega a tremer, rapaz. Se eu me dar os estalos dele ali, ó. Não, que isso. As 4 dimensões viram 6. Estremece, né, Felipe? Vai aqui Estremece. nas vidas paralelas, Quem sou eu? muda Quem tudo. sou eu? A gente fala que o Cristiano É aqui é assim. ultra especialista. A gente pode colocar como ultra especialista aí no assunto Exatamente. de apometria estelar, que é o Não, que assunto que isso. a gente vai trazer hoje. Temos aprendendo muito com ele, né, recentemente. Muito. Estamos há um ano nessa caminhada. Acho que foi na um ano, né, Cris? egrégora. Nessa Já? caminhada. Acho que Nossa, já mais de um olha ano. como passa É. rápido, né? Passa rápido, Passa né? muito, muito rápido. E o Cris tem essa, vamos dizer, esse conhecimento ímpar aí junto com o pessoal da Casa de Amor, né? Que depois a gente vai acabar comentando, né, mano? Sim, É sim. inevitavelmente. E, cara, é assim, você que tá assistindo hoje, pegue o seu copo, pegue sua água, sua pipoca, enfim, que você desejar, porque é libertador. Hoje você vai sair daqui transformado com esse papo, né, Cris? E primeira pergunta, Cris. Apometria. Vamos explicar para quem nunca ouviu esse termo, apometria, porque tem gente que chega, o que é apometria? Apometria é igual quando a gente chegou também, né, Camila? Apometria. Então, eu queria que você, com a sua experiência, conseguisse trazer, explanar melhor nas suas palavras, assim, que você é uma cara da comunicação aí também, gosta de explicar palavras fáceis, porque se pegar no pé do dicionário, nem a gente entende o que é, né? Mas agora, com o especialista, fica mais fácil. Bom, na realidade é o seguinte, né? Eu elaborei um monte de coisa na minha cabeça para tentar explicar a respeito de apometria estelar. Eu acho que a apometria estelar é uma coisa que as pessoas ainda não estão muito familiarizadas. Ah, certeza. Muitos espiritualistas, universalistas já conhecem o termo apometria do Lacerda. E muitos já sabem do que se trata. É aquelas questões muito batidas, referentes a desdobramento de campos, com uma base de limpeza espiritual. Correto. Eu gostaria de fazer um pouco diferente. Gostaria de trazer alguns conceitos, trazendo um link do trabalho, da atuação da Casa de Amor, no qual vocês estão inseridos, Sim. e trazendo um paralelo do porquê que a apometria estelar, a técnica que utilizamos para desobsessão, limpeza, encaminhamento, mudança, transformação nessa linha de tempo de consciências, e por que a gente trouxe na Casa de Amor. Né? E por que essa técnica tem transformado a vida de muitas consciências, tanto encarnadas quanto desencarnadas, inclusive as nossas. Com Das certeza. nossas, Com de nós certeza. três aqui. Né? Então, assim, falar de apometria estelar é falar um pouco da história da Casa de Amor. Porque a gente precisa trazer esse conceito de que limpar o campo energético, que a gente vai explicar,
também, né? Porque talvez existam muitas pessoas leigas no assunto. O que é campo energético? O que são corpos astrais? Existe mais de um corpo além do corpo físico, né? Então, assim, são questões que a gente vai precisar trazer de uma linguagem bem simples, bem tranquila, para não confundir a cabeça de muitas pessoas, assim como a gente ainda fica com a cabeça muito confusa. Fica, porque a vida é um aprendizado. Justamente. A gente está ali envolvido no processo, muitas coisas acontecendo, a nossa mediunidade aberta, porém, trazer isso para o campo cognitivo da compreensão humana, da nossa limitação humana, ainda é muito difícil. É, verdade. Né? Mas assim, a apometria estelar nada mais é do que algo que se abriu além da apometria tradicional. Vamos imaginar da seguinte maneira. A apometria tradicional, ela lida com o desdobramento dos corpos até a 7ª camada, ou um pouco mais além. Agora imagina que você tem uma folha de papel dobrada. Você dobra em várias camadinhas, certo? Certo. E ali existe a nossa dimensão atual. A partir do momento que a gente promove os pulsos apométricos, a gente convoca as hierarquias espirituais, abre-se o campo, produz todo o processo, né? A gente formata todo o ambiente para permitir que as egrégoras se manifestem, que as hierarquias se manifestem, a gente abre essa folha de papel. Só que essa folha de papel ela pode ser enxergada em várias dimensões, em vários planos, inclusive no próprio multiverso. Ou seja, significa dizer que quando eu estou com o meu cliente, consulente, com a pessoa que deseja ser tratada, a assinatura energética, ou seja, todas as informações, toda a codificação da alma dela, presente na multidimensão, em todas as dimensões que são conhecidas pela literatura da espiritualidade, inclusive no multiverso, em todas as existências, em todos os universos, todo esse campo de infinitas probabilidades e possibilidades, onde a assinatura energética dessa pessoa estiver, nós iremos captar através da apometria estelar. Então o negócio ele se expande a um universo imensurável. Ou seja, nós conseguimos captar exatamente tudo que se refere à assinatura energética daquela pessoa. Significa dizer que a pessoa vem com um problema, com uma ferida emocional, com qualquer desordem física, psíquica, espiritual. E quando a gente faz o desdobramento dessas camadas, inúmeras camadas, a gente faz a identificação do que está ocorrendo com ela. Pode ser nesta vida, pode ser em vidas passadas, em vidas paralelas, quando se abre o multiverso, pode ser em múltiplas dimensões, pode ser na ancestralidade da pessoa, ou seja, a gente faz a captação, a gente identifica, e aí é onde está a mágica do processo. Porque uma vez que a gente identifica o que está acontecendo, seja obsessor, seja tecnologia espiritual, que muitas pessoas conhecem, chips, implantes. Sim, placas, né? E aí é perder de vista, né? A gente também consegue fazer uma varredura de tudo aquilo que está acontecendo, de toda a codificação dela, entendendo até mesmo os fractais superiores, entendendo a missão de vida, ou as missões de vida, porque eu não gosto muito desse termo, missão de vida. Parece que é uma, né? Parece que é uma só. Peraí, você veio só fazer uma coisa aqui com esse laboratório gigantesco chamado planeta Terra. Exatamente. A gente veio fazer uma coisa. Você é um ser com trilhões de células, com uma codificação de alma absurda. Bilhões de neurônios. Bilhões de neurônios operando ali simultaneamente. Então quer dizer que você veio fazer uma coisa só. Peraí, né? Mas, Cris, isso que você está falando me traz muito, né? As pessoas, muitos conhecem a apometria
as apometrias feitas nos centros espiritualistas ou centros espíritas, né? Essa apometria, mas não a estelar. E a pergunta que vem, né, uma pessoa leiga que tô me posicionando num lugar de uma pessoa que está conhecendo agora esse assunto, né? Nossa, existe uma terapia, chama apometria, existe uma apometria que ela é uma apometria tradicional e existe uma apometria também estelar. E o que você está trazendo é que quando você trabalha dentro desse segmento das apometrias, então você considera assim o ser humano multifacetado. Perfeito. Que você está dizendo. E muitas pessoas, hoje, as pessoas que estão nos assistindo, às vezes não têm o conhecimento dessa questão multidimensional, nossa mesmo, nosso próprio corpo. Sim. Eu tenho só um corpo físico, mas não, você tem outros corpos, outras questões de vidas passadas, vidas paralelas, e tudo isso influencia hoje no meu aqui no agora. As pessoas não têm essa percepção, porque o sofrimento está sendo aqui agora, na terceira dimensão. Perfeito. E a pessoa, ela fala assim, então meu problema deve estar aqui. E muitas vezes, dentro da questão da apometria, quando você desdobra, e você está falando do desdobramento dos campos, e aí você vai começar a olhar toda essa fractalização, essa multidimensão dos nossos corpos, o problema, às vezes, está enraizado na ancestralidade. Sim. Com os ancestrais dela, o problema está enraizado em vidas passadas, em contratos, acordos, e a pessoa está sofrendo aqui, ela não tem essa noção. Ela nem sabe que isso é uma opção de tratamento. Porque às vezes ela já buscou outros tipos de terapias e ela não conseguiu solucionar. Aquele problema ainda existe. Perfeito. E às vezes esse problema não está nessa dimensão? É isso que você está falando? Perfeito. Mas aí a gente precisa somente esclarecer alguns pontos importantes. Porque você está colocando o exemplo de uma pessoa extremamente esclarecida, lúcida, e entende que está passando por uma dor, está passando por um problema, já procurou alguns recursos, já procurou algumas ferramentas, algumas terapias e não consegue solucionar esse problema. A pessoa já tá uma vida financeira boa, isso. Tem um casamento bacana e tudo mais, mas tem alguma coisa ali que não vai, parece que a pessoa patina. Não vai, alguns assim, padrões de repetição, alguns bloqueios que ela não consegue entender a origem desses Sim. bloqueios. Só que uma coisa que precisa ser dita é o carro-chefe é sempre ela própria. Ela precisa entender o porquê que ela está buscando tal terapia. Por que a apometria vai ser diferente naquela situação para ela. Porque se ela entende que ela é a pessoa mais interessada no processo, ela vai ter a autorresponsabilidade, que é o... Cara, precisa ter. Sim. A pessoa tem que ter autorresponsabilidade, porque senão ela vai, a gente abre o campo dela, a gente identifica, a gente encaminha, a gente resgata outras consciências que possam estar atreladas também no campo energético daquele indivíduo, mas se a pessoa tiver com vitimismo, achando que eu sofro isso porque tinha um obsessor XYZ. Quando a gente ouve esse tipo de fala, esse tipo de relato, a gente já entende, opa, peraí, aquela pessoa está procurando algozes. Ela quer se tornar vítima do processo. Verdade. Então, isso é muito importante. Por isso que, quando a gente estava até falando no carro, né, que a apometria é extremamente importante desde que a pessoa entenda o papel dela dentro do processo de autocura. A apometria é cura. Cura física, cura mental, emocional, espiritual, em todos os níveis. Porém, ela precisa ter essa autorresponsabilidade e entender que ela está dirigindo o carro. Não é o obsessor. Não é a tecnologia astral. Isso influencia sim. Isso é muito importante. Existem seres multidimensionais com poderes inenarráveis. Extremamente potentes, extremamente poderosos. Porém, onde está o foco? Onde está o foco da pessoa que está nos procurando? Muitas vezes elas vêm relatando, já procurei fulano de tal, já fiz Theta Healing, já fiz isso, já fiz aquilo. Elenca inúmeras terapias e sempre com o discurso de que a minha vida não está andando para frente porque fulano de tal fez isso comigo.
não está indo para frente porque aconteceu isso, isso, isso. Lá no passado, meu pai e a minha mãe falou algo que, né, que não conseguia ir para frente, etc e tal, né? Fica, acho que são muletas, né? Muletas, a pessoa acaba usando muletas. Justamente, muletas. E a apometria estelar, ela tem um poder absurdo, mas ela não vai conseguir resolver caso a pessoa ainda esteja com uma postura vitimista. Ela não vai sair do lugar, porque vós sois deuses. Se vós sois deuses, se eu sou Deus, se você é Deus, se você é Deus, você tem um poder dentro de você, só que você ainda desconhece. O que é a apometria, gente? A apometria, quando a gente faz a apometria, primeiro, nós precisamos estar com os nossos campos energéticos alinhados em uma frequência que nos permita ter ressonância, sintonia com as hierarquias espirituais, permitindo a abertura de portais multidimensionais. E para isso precisamos de gradiente de energia, intenção, boa vontade, verdade. Não dá para ser de mentira na apometria. Não dá para a pessoa só ir e achar que aí vai ser a solução dela sem vamos dizer, se movimentar. Por exemplo, a preparação de todos os médiuns. Na Casa de Amor, nós temos uma imensa preocupação em permitir que toda a equipe esteja alinhada com os propósitos da espiritualidade. E aqui eu não estou falando de bonzinho, de ser, sabe? A gente está nesse mundo, né? Quer dizer, igual a gente fala, a gente está nesse mundo, a gente tem que viver aqui nesse mundo. Aqui a gente está falando aqui, nossa, todo mundo é anjo, todo mundo que trabalha na Casa de Amor são seres evoluídos. Ticket do céu estelar. Maravilhosos, não tem pendências, aquela coisa, não paga boleto, não passa raiva, não fala um palavrãozinho aqui, outro ali. A gente fala sim. É para deixar bem claro aqui, gente. Desmistificar, né, a mediunidade, né? Perfeito. Nós somos seres humanos. Exato. Você que está assistindo agora, que talvez entenda que, eu sou um ser diferente, eu sou um ser das estrelas, tem aquela síndrome estelar, né? Ok, muito bem. Mas eu tenho uma triste notícia para te dar. Você está encarnado aqui na Terra. Você está encarnado aqui na Terra. Por mais evoluída que você seja, você está vestindo um corpo avatar, que tem impregnações energéticas de experiências vividas pelos seus ancestrais, que traz aqui para o seu DNA e faz com que você tenha tendências X, Y e Z, que também são descobertas, são abordadas na apometria, e a gente consegue investigar isso, passar na cirurgia de consciência, quando a gente conversa com a pessoa, às vezes até encaminhar algumas consciências quando a gente abre esses registros de ancestralidade, mas você está num corpo. Exatamente. Você está vivendo num corpo. Aqui. Precisamos vivenciar para a espiritualidade, igual a gente comenta, né? Para a espiritualidade trabalhar, a gente também tem que vivenciar a nossa experiência daqui. Perfeito. Né? Justamente. Nós estamos num planeta laboratório. Exatamente. Um planeta de experiências. Mas estão planejando, então quer dizer que é uma proposta manipuladora? Talvez seja. Só que o que vai fazer com que você tenha um bom desempenho enquanto ser vivente aqui no planeta, ficar se lamentando porque está num planeta de experiências, ou viver plenamente a sua experiência? Nossa, quer dizer, uma coisa que me dói, a gente conhece pessoas que falam assim, nossa, não vejo a hora de acabar isso daqui, que eu não aguento mais. Dá uma parte do coração quando eu escuto isso de alguém, sabe? Parte do coração, isso. Nós, né, todo mundo que veio de uma consciência externa de outras vidas, né, viemos exatamente aqui para quê? Para poder vivenciar, para poder transformar. É isso que eu tenho o nosso pensamento da Casa Amor. A gente veio, temos a nossa missão, e a gente quer o quê? Transformar vidas, transformar pessoas e trazer pessoas melhores ao mundo, né? Perfeito. Como é até o... Expandir a consciência, né? Como também os nossos filhos também, que a casa também trata as crianças também, né? Como o Matheus, como o Heitorzinho, seu filho também. Um beijo pros dois aí, nossas sementinhas aí, que... Não é coisa mais linda isso? Você vir, conseguir pegar uma pessoa, transformar, dar consciência, mostrar pra pessoa, ó, você é o piloto da sua vida. É o barquinho chamado você, o timão, o marzão, e a gente só assim, ó, ensinamos. Perfeito. A vida... Mas sabe uma coisa que eu percebo muito? É que a grande massa, que está ainda com um certo nível de consciência, quer o milagre de 3 minutos...
em 3 dias resolver a vida. Tá sempre buscando a fila do que é mais fácil. Perfeito. Fugir da dor, né? Esquecer da dor ou colocar isso para debaixo do tapete e querer algo que for instantâneo. Ou uma terapia, a gente tá falando de terapia, apometria é uma terapia e um tratamento energético, as pessoas procuram algo que seja instantâneo. As pessoas, elas não estão em busca, grande parte das pessoas, eu percebo que a massa, vamos dizer assim, ela está à procura de um milagre. Só que elas não querem reforma íntima, elas não querem se transformar, elas não querem mudar seus hábitos, é ela mesma. Elas não querem mudar os seus comportamentos. E aí entra nessa questão do vitimismo, porque uma pessoa que está com esse nível de consciência, se ela vai para uma apometria, que é a abertura de campos, vai olhar a multidimensão, vai trabalhar, olha, tem um obsessor, tem um dispositivo, ela fala, tá vendo? É por causa disso. E ela não vai esquecer de fazer essa reforma íntima. Então, existe o que a gente chama de uma anestesia consciencial. Porque somos 8 bilhões de seres encarnados aqui no planeta Terra, mas estamos em níveis conscienciais diferentes, escadas diferentes dentro do nível de evolução. E tá tudo bem. E quando eu falo isso, eu não estou diferenciando nós do restante das pessoas. Sim. Não quer dizer que uma pessoa que está num ambiente empresarial, ela também não esteja evoluindo enquanto espírito. Verdade. Está sim. Com certeza. E vamos desmistificar isso. Uma pessoa que nunca procurou, nunca quis saber sobre espírito, não quer dizer que ela não esteja evoluindo, que ela não esteja passando pelas experiências. Verdade. Eu acho que uma coisa que a gente tem que colocar muito aqui são virtudes e princípios. Você pode passar uma vida inteira, viver 100 anos, nunca ter ouvido falar de Jesus. Mas se você viver uma vida parecida da dele, você já conseguiu tudo. Nossa. Verdade. Você nunca... Falou e aquela tudo. coisa, né? Nossa, aqui eu vou pegar um pouquinho bater um pouquinho aqui numa situação que pode ser um pouco polêmica. Polêmica, vem a polêmica. Mas vamos lá. Existem... a população mundial, 1/3 da população mundial é cristã. 1/3. Significa que 2/3 talvez ouviram falar muito pouco ou talvez nunca ouviram falar sobre Jesus Cristo. Mas eu tenho certeza que dentro desses 2/3 existem pessoas com os mesmos valores e princípios que Jesus veio fazer aqui e promulgou enquanto esteve vivo. E ainda faz, que a gente sabe. Com certeza. Né? Então quer dizer que esses 2/3 não estão salvos? Então significa que eu preciso conhecer Jesus? Será? Ou será que as minhas atitudes falam mais do que a minha crença? Esse é o ponto. Entende? Nós vivemos numa inconsciência. Joe Dispenza fala muito sobre isso no livro Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo. O corpo se torna mente a partir dos hábitos, das crenças, das emoções, dos pensamentos, e nós entramos nesse looping, vivendo uma inconsciência, vivendo uma anestesia, onde 95% é operado pela inconsciência, somente 5% que nós temos de consciência para operar as nossas ações. Significa dizer que 95% do tempo eu estou inconsciente, estou aqui vivendo. O meu corpo, ele se habituou a isso e ele entende que se eu trouxer um pouco mais de consciência, eu vou gastar muito mais energia. Vai ser muito mais doloroso. Você que está assistindo, você sabe, você começou a estudar a respeito de espiritualidade, você começou a entender um pouco mais sobre a neurociência, sobre comportamento humano, você começou a se policiar mais, você começou a ativar mais o modo presença na sua vida, ou seja, eu não vou ser mais escravo da minha programação interna. O que eu vou fazer? Vou trazer mais consciência através de meditação, breathwork, journaling, todas essas técnicas que são muito amplamente conhecidas mundialmente, que traz consciência, traz modo presença. Então a pessoa ela vai escovar os dentes, vou escovar os dentes com consciência, vou calçar o meu sapato com consciência, né? Vou caminhar com consciência, vou estar na academia, estarei na academia com consciência. Isso gasta energia pra caramba.
Porque eu falei pra você, né, no carro. Gente, estar consciente é um desafiador, Perfeito. né? Eu falei, eu sinto isso. Estar consciente em tudo é desafiador realmente, né? Extremamente mas ao mesmo desafiador. tempo é desafiador, mas é libertador. Perfeito, é Porque isso. você acaba, o que você tá falando, você sai, você deixa de ser escravo da sua programação interna e você começa a questionar. Você começa a colocar luz na consciência. E a luz na consciência traz a lucidez. Perfeito. Certo? Então essa lucidez é uma coisa é que maravilhosa. você falou muito interessante. Eu tô com a garrafa aqui, tá? Quanto mais luz eu projeto para a garrafa, o que acontece? Maior é a sombra. Por isso que quando as pessoas são consultadas na Casa de Amor e fazem os processos de desobsessão, que a gente chama de movimentos complementares, né? Sim. E passa pela libertação, apometria, passagem, libertação magística, tudo. E nós fazemos a tão sonhada e tão querida cirurgia de consciência. E é ali que a gente consegue separar o joio do trigo. Porque ali a gente está jogando uma imensidão de luz sobre aquela pessoa e ela está enxergando a sombra dela. E assim, né, Cris? Quando você joga luz, às vezes quando as pessoas se assustam, né? Perfeito. Mas eu acho que é para isso. Porque você... Então. Porque você... o mundo, o sistema faz a gente se olhar... Você só quer olhar suas virtudes. Perfeito. É ou não é? A pessoa se mascara, não, eu sou melhor porque eu faço boas ações, eu faço isso. Mas e o sentimento que você está fazendo essas boas ações? Tem gente que faz muita caridade... Mas por quê? É aquela questão, por que você está fazendo caridade? Pra aquele ego dele, que ele fez alguma coisa de errada, pra que ele ache que daquilo ele vai se corrigir, né? E tem aquela pessoa que você falou, né? Que nunca escutou de Jesus. Lá no interiorzinho, numa casinha, ele vê uma pessoa passando com fome ou com uma sede, ele pega aquele copinho com água dele, que ele só tinha, dividiu do fundo do coração dele, que ele só tinha aquilo. Agora eu vou trazer uma questão aqui, um pouco com base nisso que você está falando, né? De que adianta eu acordar 5 horas da manhã no sábado, deixar minha família entregar sopa no centro da cidade, se as minhas intenções por detrás disso é simplesmente ter a salvação? Ou porque eu tenho o dogma de que algo, um ser maior, sim, está olhando através daquela minha boa ação e com isso eu serei recompensado. Quando na verdade pode ter alguém do outro lado do mundo que não sabe nem o que é Deus, só vive a vida e entende, peraí, eu estou no conforto da minha casa, eu tenho uma vida digna, eu tenho comida, eu sei que quem está na rua é uma extensão de mim. Que o outro sou eu, que todos somos um. O outro sou eu. Se o outro sou eu, o sofrimento do outro é meu sofrimento. Se o sofrimento do outro é meu sofrimento e eu não quero o meu próprio mal, eu vou sair da minha casa, eu vou abdicar do meu conforto e vou ajudar o meu irmão, que é a minha outra versão. Entendeu como que as coisas mudam? Muda totalmente. É assim, né? Desde quando... Muda totalmente. Mas é aquela Totalmente. coisa que a gente estava falando. Totalmente. Existe uma inconsciência, existe uma anestesia consciencial acontecendo agora. Muitas pessoas ainda estão presas a esse degrau dos dogmas, dos sistemas de crença. E está tudo bem. Antes uma pessoa fazer isso porque acha que vai ser recompensada do que ela está matando outras pessoas. Com certeza. Tem muita gente que fala Eu nem sei se mal pode de... falar matar aqui, mas... de N religiões, coisa corta fala, aí. né? Pode. Mas as pessoas falam, meu, imagina se não tivesse. Aquela religião X, ela ajuda muitas pessoas também. Sim. Tira pessoas de um limbo tão grande que, meu, ela já mudou a vida da pessoa de 5%, tá ótimo. Perfeito. Aquela pessoa não tinha nada, imagine. Que a gente Então, está analisando novamente, né? A gente está trazendo uma análise diante do nível de consciência Sim. que aquela massa se encontra. E aí onde que a gente, todo estudante espiritual, precisa se debruçar. Você primeiro. Não é egocentrismo, não é achar que é melhor, nem nada do tipo. Você precisa saber em que escada você se encontra. E a gente sabe que quando a gente evolui, a gente encontra aquele muro do degrau. Você está subindo a escada que, opa,
eu não consigo mais ir adiante. Eu tenho um muro, eu preciso ultrapassar esse muro. Exato. Então é onde existem as dores, existem as sombras clamando ali para você enxergar, para você superar. Existe um negócio muito interessante que é você entender que você gosta do sofrimento. Tem isso também, Tem isso é verdade. também, é verdade. Gente, você vê muito isso. Gente, vamos lá, vamos acordar. Vamos acordar. A pessoa só está continuando a sofrer porque ela gosta. Gosta. A pessoa, você pode pensar no como fundo, assim, no fundo... Cristiano? Eu gosto de sofrer. Você gosta de sofrer. Desculpa te falar isso, você que está assistindo. E você está viciada no sofrimento. Quando a gente fala de neurociências, quando a gente fala de um adicto de substâncias químicas, a gente pensa em todo o envolvimento neurológico, todas as substâncias, todos os neurotransmissores que são liberados, que são secretados, para permitir que aquela pessoa vivencie novamente aquele sistema de recompensa, aquele sistema dopaminérgico. Só que quando a pessoa está sofrendo, o que acontece? Sistema de luta ou fuga. Adrenalina, cortisol pra caramba. Aquilo ali bagunça o nosso corpo de uma forma absurda. Só que aí sofrimento, em cima de sofrimento, em cima de sofrimento, em cima de estresse, em cima de estresse, em cima de estresse. Você vicia o seu próprio sistema com as próprias substâncias do estresse provocado. Sim. E o seu corpo entende, opa, é isso que eu preciso. Mesmo que seja autodestrutivo. Olha só que maluco. Então a pessoa procura. Ela procura por sofrer de novo, mesmo que de forma inconsciente. Por quê? A gente não opera em 95% de inconsciência? Se a gente opera em 95% de consciência, logo a minha consciência ela não está atuando. Ou está atuando bem pouco. Se está atuando bem pouco, eu consigo intervir? Não. É por isso que a apometria entra. Por quê? Se eu estou operando em 95% de inconsciência, como que está meu campo energético? Está totalmente destruído. Bagunçado. E a apometria, vamos supor, eu sou uma consulente, percebo que eu preciso de alguma mudança, e aí eu vou buscar, então, a Casa de Amor, que é uma casa terapêutica que faz esse trabalho. Lá vocês conseguem captar, estou perguntando porque, me colocando num papel de uma pessoa que não conhece, né? Lá é possível, então, eu entender todo esse processo, quais são esses laços conscienciais que me amarram. Sim. Como que você falou sobre a devolutiva, sobre a cirurgia de consciência que a gente fala, né? Então, na hora que vocês vão limpar esse campo, vão abrir, vão fazer as correções, né, necessárias dentro daquele campo, e depois vai ter uma devolutiva, eu vou ter essa consciência, então? Nessa cirurgia de consciência, vocês vão me falar o que eu tenho que melhorar, o que eu tenho que fazer? Vai ser devolvido essa informação para a pessoa que está buscando esse tipo de terapia? Perfeito. Sim. Mas é importante que as pessoas entendam como isso acontece. Basicamente, o consulente que vai à Casa de Amor, ele vai encontrar médiums preparados. Quando eu falo preparado, é o médium que está com o seu campo energético apto para se conectar, para entrar em ressonância com as hierarquias espirituais que irão atuar no processo de desobsessão, encaminhamento, limpeza daquele consulente que está ali sentado. Então nós temos uma preocupação com isso. Porque se tiver um desalinho, o trabalho não acontece. Ou acontece meia boca. Entende? Por conta de ressonância. Não é que um é melhor que o outro. Não, é ressonância. Frequência, gente. Frequenciamento. Quando os médios estão lá, eles estão preparados para estar lá. Eu tenho aqui, a hierarquia está aqui, vibrando aqui. O corpo mediúnico tem que estar próximo. Porque senão não encaixa, não alcança. Eu estou tentando ali 100.9. Não, pode falar 100.9, né? 100.7. Lá no meu dial, lá. Estou girando 100.7. E está me entregando outra frequência, uma outra rádio que não tem nada a ver. Peraí. Então eu tenho que ajustar ali até entrar em frequenciamento, entrar em sintonia. Então os médiums são preparados. O consulente se senta. Nós abrimos o campo energético com pulsos apométricos, estalar de dedos, bater de palmas, bate o pé no chão. Isso tudo para gerar uma perturbação
no espaço-tempo, abrindo ainda mais os portais que ali estão presentes. É importante fazer isso? Para o nosso nível de consciência, sim. Para a minha limitação humana, sim. Enquanto eu ainda não alcanço um patamar de consciência em que me permite somente pensar... Pensou, criou, eu ainda preciso estalar os dedos. Eu ainda preciso bater na mesa. Eu vou bater na mesa, vai abrir um portal. Se isso para você faz sentido e acontece e funciona, faça. Faça. Entende? É isso mesmo. Como a gente sabe que tem gente que não precisa nem fazer mais nada. Só pensou, criou. Só pensou, né? meditou ali já. Perfeito. Isso é somente metodologia, tá? Então a pessoa sentou, abriu o campo energético, os médiums, cada um com sua aptidão mediúnica, com o seu jeito de fazer a leitura do campo espiritual, vai identificar sentimentos, pensamentos, que podem ser desta vida, vidas passadas, vidas paralelas, ancestralidade, multidimensão. Não interessa. E a gente não fala para a pessoa assim, olha, é disso por conta disso, por conta daquilo. A gente abre, olha, tristeza no campo, depressão, ansiedade, raiva, nervosismo. E a pessoa, nossa, é mesmo. Realmente, estou sentindo isso. E é legal que a gente que participa, né? A gente tá lá, você vê que é o olho do consulente, ele já vai despertando automaticamente na hora que tem isso, né? E você vê, é nítido o rostinho dele. Como assim ele olha assim, estão falando isso, mas eu tô sentindo isso, aí ela cai na fichinha dela na hora. Pum, aí você já vê a fisionomia do consulente mudando, E foi engraçado que até no último trabalho, teve um consulente que estava com tanta tristeza. Eu estava aqui captando junto com a minha esposa, com a Lari, e eu estava querendo chorar, cara, porque a gente se entrelaça e faz parte, tá? O entrelaçamento aqui, porque existe uma captação, uma abertura do campo, o campo ele abre. Imagina, né? Eu estou aqui com o meu campo energético. Aí eu abro o campo, bum! Expando ele para os outros entrarem. Conseguirem fazer a leitura do campo da pessoa. Então a pessoa estava com uma depressão tão grande, e eu estava com um desespero interno. Angústia. Aí eu comecei a falar tristeza, angústia. Aí a Lari também tremendo, querendo chorar também do lado. Eu falei assim, fecha o campo agora. Porque está muito forte. Né? Porque senão a gente pode, se a gente não faz depois as correções, vocês sabem muito bem, sim, a gente leva isso para casa. Isso que você está falando, Cris, é muito interessante, que nós temos um público que são terapeutas, né? E muitas pessoas trabalham já com a radiestesia, com o oráculo, mas não conhecem a apometria como eu. Né? Eu entrei na apometria, mas muito depois. Eu fui conhecer várias outras técnicas e aí eu fui sutilizando, e eu acho que a apometria, pelo menos para mim, é uma das técnicas mais sutis que hoje eu trabalho. E eu falava, gente, como assim? Eu vou captar, não vai ser o pêndulo, vai ser o meu corpo? E isso causava, assim, uma euforia. E eu falava, gente, mas eu vou captar? Quer dizer que eu vou conseguir fechar ali o olho, estar concentrada e saber se tem um chip? Como assim? Eu não tô captando com um pêndulo. Então, os terapeutas, né? E muitos terapeutas, eu converso com muitos terapeutas na mentoria, e eu falo com eles sobre isso. Eles falam, mas a apometria, eu vou sentir tudo, eu tenho medo da apometria porque é minha mediunidade, e eu vou sentir, eu tenho medo. Isso que você está falando do entrelaçamento, que tem hierarquias espirituais que nós trabalhamos, que estão ali nos respaldando aquele trabalho. O ambiente é protegido. E é legal você falar isso, porque muitos terapeutas, às vezes, têm um processo de resistência, tem até um chamado para trabalhar com esse tipo de técnica, mas tem crença limitante sobre a técnica. Então, isso é legal que você está falando. E eu vou falar uma coisa para você. Te interromper, Cris, porque é legal onde vocês responder, né? Vamos falar também um pouco da Casa de Amor. A gente tá falando tanto da Casa de Amor. Sim, né? sim. Vamos falar um pouquinho daqui da Casa de Amor, do nosso patrocinadores também, para lembrar também. Aí, ó, é o gancho. É o gancho, entendeu? Já vamos aproveitar. Quase o João Kleber. Para, já vamos. Casa de Amor aí, né? Vamos falar um pouquinho quem apoia a gente, nosso canal aí, que tá sempre com a gente. Quer começar, né? por onde? Pela Casa de Amor aí, pode ser? Vamos falar um pouquinho da Casa de Amor. Olha que bonito aí, né? Um refúgio para quem sente que algo precisa mudar. É isso aí, pessoal. É justamente isso. Você que
que quer entender um pouco mais sobre quem você é, quer esse autoconhecimento, acho que a palavra né? é essa, né? É o forte da Casa de Amor, é o autoconhecimento, tá? Você que está em busca dessa jornada aí, a gente temos os 12 passos da evolução do ser, né, Cris? É os passos que acho que né, acho que todos nós passamos por ele, né? Todos os médicos, todo mundo que trabalha lá frequente passa. Gente, é assim, eu sei quem eu sou hoje revolucionário, graças à Casa de Amor, a esse processo, a apometria, esse processo. Então, você que está aqui, a gente fica aqui na região de Osasco, tá? Só ir, liga aí, tá o contato na tela, tem o WhatsApp, tem tudo online, tá? Tem a parte online, presencial, tá? Meu, fique à vontade, entre em contato. Você que está assistindo, você tá sentindo alguma coisa, chama a gente, bate um papo lá, a pessoa vai te atender, vai te receber muito bem, né, Camila? É maravilhoso, gente. Eu também passei por todo o processo da evolução do ser. Foi maravilhoso. E acredito que em tempos nós devemos revisitar esses lugares, né? Fazer esse processo novamente. Estava falando com o Felipe. Nossa, talvez a gente precisa revisitar alguns processos, alguns movimentos da casa. Por quê? Porque a sua evolução de consciência, ela vai expandindo e você não é mais a pessoa de um ano atrás. E agora você está num novo momento. Perfeito. E esse novo momento exige uma nova consciência, né? Perfeito. E assim, uma coisa que é muito interessante, falar da Casa de Amor, a gente levaria aqui umas 4 horas, pelo menos. Fácil, né? fácil. Mas basicamente é liberdade. Acho que a palavra que falta hoje, a gente acha que a gente tem tanta liberdade, mas se você começa a ver naquela fase da consciência, você não é tão liberto assim não, meu amigo. Você vê a pessoa não é tão liberta assim não. Por isso que o nome se chama Revolução do Ser. Senão seria acalanto do ser. Pois é, porque aqui, quando a gente fala de revolução, a gente fala de batalha, a gente fala de guerra. Lembre-se. E a gente tá realmente aqui entrando numa guerra, cara. Principalmente com você mesmo. Perfeito. Com Lembra a gente que quando, mesmo. lembra que quando a gente coloca mais luz, mais sombra é projetada? Então, a pessoa saiu da apometria, dos movimentos complementares. O próximo passo é a revolução do ser. Inevitavelmente. Porque uma vez que ela entende que está ocorrendo um processo massivo de obsessão espiritual, e ela entende que ela precisa se fortalecer, ela precisa fechar a portinha da casa dela para impedir que invasores entrem, ela precisa de autoconhecimento. Só que autoconhecimento, gente, é uma coisa extremamente complicada. Extremamente complicada. Porque muitas vezes as pessoas entram nas terapias achando que elas vão se curar de uma hora para outra e que vai ganhar 100 mil reais por mês e que vai ficar com um corpo maravilhoso e que vai ter aquele perfil instagramável, que está na moda, né? Falar instagramável. Hoje. Porque todo mundo ali, onde todo mundo arrota lá, hoje vomita a referência a ele, os né? o palco da vida, mas ninguém mostra o backstage, né? É muito interessante isso. Com certeza. É muito bonito Os você bastidores colocar... versus o palco, né? Vocês são um casal, vocês vão lá, vão viajar, vai colocar, nossa, as fotos maravilhosas. Mas e o antes? E o que está por detrás daquelas fotos ali? Ninguém publica. Então, a Revolução do Ser são 13 passos extremamente importantes. E esses 13 passos, eles fazem com que as pessoas, elas aos poucos, elas consigam alcançar a verdade interna delas. E isso é muito, muito poderoso. Porque uma vez que você conhece o que está acontecendo dentro de você, o obsessor não tem mais força. Verdade. Se você entende quais são as suas fragilidades, se você entende onde que reside o seu calcanhar de Aquiles, você concorda comigo que o obsessor, ele enxerga entre dimensões. Nós temos a limitação do corpo físico. Nós temos essa barreira aqui. Então isso não nos permite, com exceção de médiuns ostensivos, a enxergar além do plano material. Perfeito? Ok. O obsessor, ele não tem essa dificuldade. E muitas vezes ele consegue identificar e conhecer muito mais de você do que você mesmo. Com certeza.
seus pontos fracos e aonde potencializar os seus pontos fracos, né? E aonde está o seu ponto forte, que a gente estava comentando no carro. Porque se ele sabe que você tem uma missão aqui para libertar consciências, encaminhar consciências, falar sobre espiritualidade, aonde que ele vai atacar? Exatamente no calcanhar de Aquiles, que a gente chama, né? Só que se você se submete a querer conhecer você mesma, você mesmo, de uma forma tão profunda, tão poderosa, entrando, vasculhando esses 95% dessa programação interna, vasculhando a sua ancestralidade, colocando a cara a tapa diante dos seus medos, das suas feridas emocionais, fazendo uma reprogramação intensa, profunda da sua alma, você está aos poucos fechando a porta da sua casa, protegendo o seu campo energético. Você está saindo da posição do banco do passageiro e assumindo o banco do motorista. Você está com as duas mãos bem presas no volante. E você está ali destemido, destemida. Eu vou conduzir o carro da minha vida. Mesmo que ele esteja a 30 por hora, a 20 por hora, eu não vou deixar de acelerar. Porque eu sei que eu tomei a decisão, eu sei que eu sou Deus e que eu cocrio a minha realidade. Sim. Basta um pensamento que tudo ocorre, que tudo se manifesta. Se eu entendo isso, mesmo com as adversidades, eu vou modulando e vou transformando o meu campo de modo que as pessoas que se aproximam de mim, elas também estarão em ressonância com aquilo que eu pretendo para a minha vida. Com certeza. Porque a pessoa vem lá para a apometria e fala, tudo está dando errado. Peraí, qual o padrão de pensamento que você está? Você já está chegando no lugar com medo que vai dar errado, ou seja, você já está... Se está errado, porque você está em ressonância com isso. Exatamente. Não estou falando de obsessor. Percebam. É da energia dela mesma. É da energia dela mesma. O obsessor só se aproveita, ele é um oportunista. Com certeza. O que você está falando é legal da auto-obsessão, né? Porque Perfeito. Muitas pessoas, elas não compreendem. Porque eu sempre converso com muitas pessoas, eles falam, obsessor, nossa, né, que vem, que fica em cima. E tem pessoas que vê, tem pessoas que sentem, tem pessoas que vê vulto e tá, eu vou lá, eu rezo. Só que a auto-obsessão, ela é a porta de entrada, que você está falando dos comportamentos, o meu frequenciamento energético Perfeito. É que vai fazer com que essa porta se abra ou não. E a auto-obsessão, muitas pessoas, a gente fala que a obsessão mais terrível que tem, não é o obsessor que vem de fora te obsediar, é a tua auto-obsessão, porque isso ninguém tira, porque é você causando Perfeito. Dano a você mesmo. E se vós sois deuses e pensei, criei, o que eu tenho que fazer? Observar os meus pensamentos, e não só pensamentos, porque se eu penso, eu sinto, se eu sinto, eu falo. Faz, atitude. Né? Atitude. Então, fechar as portas para essa auto-obsessão, ela é muito importante. Porque, igual você falou, você fecha as portas, faz a tua reforma íntima, a tua autorreflexão, porque não sei quantos mil pensamentos a gente tem por dia, não sei, acho que por mais de 70 mil, tem um número aí de que o pessoal tenta mensurar a quantidade de pensamento. Então, eu consigo observar esses pensamentos de forma consciente, mas também sentir, porque às vezes o pensar mas o sentir, eu consigo sentir grande parte do meu dia. Eu estou mais triste ou estou mais feliz? Perfeito. Grande parte do meu dia, eu estou com mais raiva ou estou sentindo mais amor? Perfeito. E aí você consegue ter uma bússola de direção desses pensamentos, desses sentimentos, bloqueando essa auto-obsessão. E aí entra numa outra questão também, né? Que você entrou num papo muito interessante, que dá margem a outras reflexões. Eu quero uma vida melhor, eu quero cocriar coisas melhores. Por quê? A pessoa tem que fazer essa pergunta. O que me norteia? Quais são os meus conjuntos de crenças que fazem eu pensar dessa forma e não de outra? Será que eu ainda penso em recompensa? Será que eu ainda penso em punição? Será que eu ainda penso em fazer algo ou não fazer algo porque eu posso ser punido? Porque eu posso ser punida? Não estou aqui dizendo o que é certo ou o que é errado. Até mesmo porque todos nós vivemos numa dualidade.
Sim. Forças contrárias, elas acontecem simultaneamente ao mesmo tempo, o tempo todo, para gerar movimento. O movimento da vida é por conta da dualidade. Sempre. Significa dizer que Deus é bem e Deus é mal. Sim. Quebramos paradigmas agora. Fortíssimos. Já começamos a quebrar paradigmas. Se Deus é tudo, se Deus é o todo, significa que o capetinha também é Deus. Também tem um processo dele de cocriação. Também tem um processo de cocriação. Se caso esse capetinha existe, porque pode ser também uma figura extremamente alegórica, simbólica, para demonstrar os nossos sentimentos, os nossos demônios internos, as sombras que são projetadas e que a gente não consegue lidar, dada a nossa limitação humana, e a gente começa a achar que forças operam sobre nós porque nós temos essa tendência do vitimismo. Eu não consigo ter autossuficiência, eu não consigo coordenar a minha própria vida, logo eu vou dar cabo a todo esse sofrimento a uma outra força. Entende? Porque assim, quando eu projeto a responsabilidade para outro ponto, eu tiro a culpa, eu estou tranquilo, eu estou tranquila. Ou seja, aí você vira apenas passageiro de novo. Passageiro de novo. novo. Você sentou no banco de trás do carro, alguém diria... E, Cris, é interessante você deixar esse... pode falar. Só um detalhe, aqui, só para não perder aqui. Porque todo mundo pensa, né? Passageiro, nossa, motorista, nossa, que bacana, né? Só que o motorista que vai levar a multa. Quando o guardinha bater lá, ele que vai responder. Então, assim, ele que não descansa, tem o ônus e tem o bônus, porque nós estamos na dualidade. Exatamente. Gente, é isso. Acordem. Nós não somos felizes 100% do tempo. A felicidade não é um estado imutável. Diz a música, né? Felicidade todo tempo já é loucura, né? Nós estamos em breves momentos felizes, mas nós não somos felizes na totalidade. E isso faz parte da caminhada de ser humano. Se você não gosta disso, ótimo, eu também não gosto. Então o que a gente tem que fazer? Frequenciamento, para que a gente obtenha gradiente suficiente para quando desencarnarmos, nós não pertencemos mais a esse layer desse jogo, desse grande videogame que permite que a gente tenha, que a gente só volte para ele por conta de frequenciamento. É simples, nós estamos num grande videogame. Você quer passar de nível? Quando você joga com seu filho, o que acontece? Você precisa obter um determinado nível para ultrapassar aquele nível, para aquela fase do jogo. Estamos numa fase de um jogo. Sim. Quer passar dessa fase? Faça diferente daquilo que você vem fazendo. As mesmas coisas vão levar para os mesmos lugares. Os mesmos resultados. Os mesmos resultados. Desculpa, pode falar. Não, é que eu queria aproveitar esse gancho seu para a gente trazer um pouquinho, né, de luz, né, lucidez, para a gente falar um pouquinho das hierarquias espirituais. Porque você acabou de falar, né? E aí, eu quando você começou a falar, eu fiquei pensando, nossa, dentro desse universo espiritualista ou de espiritualidade, muitas pessoas usam as hierarquias espirituais para dirigir um carro para ela. E entende essa questão da hierarquia espiritual, a dependência, né? A dependência das hierarquias. A gente está falando tanto de assuntos que estão quebrando paradigmas hoje, que seria interessante, né? O Cris, que tem todo esse conhecimento, essa bagagem. E já está com 50 minutos aqui de podcast, e tem assunto, vai ter que voltar vários outros podcasts. Mas é interessante a gente falar sobre essas hierarquias espirituais que auxiliam, que não são ali o nosso assim, nós não devemos entregar, né, para que eles dirijam o nosso carro, vamos dizer assim, mas que estão ali nos apoiando. E muitas pessoas fazem ao contrário, querem ficar no banco do passageiro, e as hierarquias que vão fazer essa... Perfeito. Né? Então, eu queria que se você pudesse explanar um pouquinho... Antes de daí falar um pouquinho, interrompendo dessa pergunta, né, falar que isso daí tudo tem a ver com consciência, e vamos falar do Instituto Luz e Consciência vou aproveitar também. Para fazer mais... Tem que ter os ganchos aí, né? Então tá aí, o Instituto Luz e Consciência é o instituto da minha esposa aqui, meu e dela, tá certo, gente? Aí ela trabalha com os cursos holísticos profissionalizantes aí, radiestesia, mesa radiônica,
tarô, hermetismo, baralho cigano, física quântica. Gente, isso tudo é um processo também da sua revolução, de você se autoconhecer através dessas ferramentas, que inclusive essas ferramentas também estão lá na Revolução do Ser da Casa de Amor, né, Camila? Então você que pode falar com mais propriedade sobre o Instituto Luz e Consciência, ele tem uma finalidade para auxiliar as pessoas que estão buscando esse caminho também da jornada do autoconhecimento, e não é só para a parte profissionalização, só quem está buscando se profissionalizar. É pessoas que querem buscar se autoconhecer, ter sua autossuficiência energética. Começar a ligar luz para ela mesma, né? Começar a se iluminar ali. Porque tem muitas pessoas, quando eu comecei, eu falo que o Instituto nasceu nessa ideia, né? Quando eu busquei conhecer as terapias, eu era professora universitária, 7 anos dando aula em faculdade, depois, antes disso, 10 anos trabalhando em compras em multinacional, e quando eu comecei a aprender a radiestesia, o tarô. Nunca foi para trabalhar com isso, nunca foi meu intuito. Eu buscava me autoconhecer. Perfeito. Nossa, que interessante. Se eu tenho uma técnica que pode me auxiliar a ver meus estados conscienciais, a minha frequência em hertz, as energias que eu estou reverberando, quais são os chakras, então eu vou fazer em mim. Então eu comecei nessa jornada, ao contrário de muitas pessoas que buscam se profissionalizar no momento. Então eu trouxe essa ideia. Eu falei, não, que legal. E depois, com o passar do tempo, foi mudando esse rumo. Então, o Instituto Luz e Consciência é uma escola que tem cursos para você que quer se aprofundar mais, tanto na parte de ser terapeuta, né? Ou para você que quer conhecer essa técnica e ser terapeuta de si mesmo, se auto-aplicar para entender como funciona tudo isso. Aí fica o convite para vocês acessarem a nossa plataforma, o nosso site, o nosso Instagram e clicar lá no Saiba Mais. Vamos falar também agora da Techno House. Vamos falar também, acho que a gente está nesse mundo, né, Cris? Temos a ver com conforto, né? A Techno House tá aí para ajudar a gente, né? Em reforma. Você que tá reformar seu apartamento, sua casa, sempre tem um cantinho que não tá bacana, você quer deixar legal seu escritório terapêutico, chame a Techno House, né? A gente trabalha com a parte de reformas, projetos residenciais também, você quer ampliar, quer construir, automação inteligente hoje, né? A casa 4.0 da coisa que o pessoal chama da internet, né? As casas Alexa, você que tem um idoso, né? A gente instala muitos sistemas em casa de idoso, que você consegue controlar a luz, saber se a pessoa tá por ali, ver se deixou o aparelho ligado, é muito interessante, né? Entre em contato com a gente, fazer esse orçamento bacana, sem compromisso aí, para ter uma qualidade de vida nessa terra um pouquinho melhor aí, ser mais feliz e esquecer esse problema, pelo menos. Reforma dá uma dor de cabeça, né? Mas a gente não, a gente deixa lá tudo certinho, alinhado pra você, tá? Cris, a gente tem muita coisa pra falar, a gente tem mais 10 minutinhos aí, vamos se dizer, de podcast, né, Camilo? E assim, a gente sempre separa esses 10 minutos pro nosso convidado. A gente falou de assunto, a gente foi trazendo assunto, foi trazendo conhecimento, né? Mas eu queria de você agora, do seu coração, você tem esses 10 minutos, esse 10 minutos é seu. A gente sempre dá esse momento, porque a gente fala que eu e o Cris, nós já tivemos muita cura junto dentro da medicina, da ayahuasca também, que é outro assunto que vai vir aqui. Nossa, a gente vai falar de ayahuasca. Nossa, é maravilhoso. A Lari precisa estar aqui para falar. A Lari precisa trazer a Lari. Cris, só falta, sua cadeira tá aqui, viu, Lari? Lari, sua cadeira tá aqui, estamos aguardando. Esse minuto é seu. Do que você precisar, do que a senhora quiser falar, esse minuto é do Cris. A gente está aqui para escutar e passar esse conhecimento, trazer luz para quem está precisando escutar. É seu, Cris. Bom, na realidade, assim, vamos dar crédito a quem merece receber o crédito. Eu acabei esquecendo de falar, gafe minha, mas, gente, a apometria, nós temos que dar o crédito ao Marcos André. Verdade. Sim. Ele é o cara... Você teve aqui semana passada. É outro que tá junto com o Marcos. É incrível. Dá vontade de abraçar e ficar ali. Falar do Marcos é falar do Robson também, né? Os dois, eles têm uma simbiose ali muito interessante, né? Então, assim, um beijo, Marcos. Cara, você é um cara sensacional. E, assim, falar de apometria estelar é falar do Marcos, ele que trouxe toda essa técnica, canalizou toda essa técnica junto com as hierarquias e respondendo à questão da hierarquia. Existe sim uma dependência das hierarquias, assim como existe dependência de terapeutas, assim como existe dependência de familiares, assim como existe dependência de tudo que a gente pode imaginar, porque é um desvio do foco. Qual é o foco? É você mesmo. As pessoas não estão preparadas a se enxergarem. Autoconhecimento não é para amadores. Enxergar a própria sombra não é para amador. Então é muito mais fácil eu colocar força no Exu, o Exu vai me guiar. Saint Germain vai me guiar. Verdade. Entendeu?
Então, é muito mais fácil fazer isso. Depois a gente, com o tempo, a gente explica sobre as hierarquias, o papel de cada hierarquia, tudo, o que faz, o que Exu faz, o que Pombagira faz, o que a fraternidade branca, os altos comandos, aquela coisa toda. Cósmicas também, que nem chegam a falar, nomear. Mas basicamente frequenciamento. Entende? Qual que é o nível de obsessão? É denso? Qual o nível de hierarquia que trabalha na densidade? Qual que é o nível de hierarquia de frequenciamento hierárquico, cósmico, que trabalha em situações estelares? Então a gente vai alinhando com isso. Tudo é frequenciamento. Assim mesmo como a gente observa a captação dos médiums e a atuação de cada médium, com a característica de cada médium, com o frequenciamento de cada médium e como essa mediunidade se processa. Entende? Então, tudo é frequenciamento. Até mesmo a autocura da pessoa é frequenciamento. A saída do vitimismo é frequenciamento. Entendeu? A autorresponsabilidade é frequenciamento. Vamos lá. Trabalho junto com a minha esposa, em casa, e aí eu já falo, porque era uma lacuna que ficou aberta aqui em algum momento, da questão de proteção. Precisamos sim de proteção dentro de casa, elementos e um monte de coisa que não cabe aqui a gente falar, porque a gente, para garantir a sanidade mental nossa, dos familiares que ali estão, proteção de todo o ambiente, enfim, porque a gente abre campo energético de pessoas. Nós trabalhamos com uma egrégora espiritual egípcia, é o Furat. Nós trabalhamos com reprogramação de memórias. Nós entendemos que através das experiências passadas, daquilo que as pessoas viveram no passado, desencadeia um processo imensurável de dores, sofrimentos, padrões de repetição, esse vício pelo sofrimento que faz com que a pessoa tenha uma vida não tão boa assim. Então nós trabalhamos, chama-se REA método, depois colocar vai estar tudo na descrição do vídeo, tudo que certinho, eu não lembro, desculpa. As redes do Cris, tudo mais, as redes dele, da Lari, vai estar tudo ali na descrição. E é legal que você que está vendo, deixe sua pergunta, porque o Cris vai responder as suas perguntas depois. A gente vai mandar para ele, vai ter acesso às nossas redes para tirar as dúvidas. Perfeito. Então, eu acho que é isso, né? Casa de Amor, Flor de Lótus. Gente, com o tempo a gente vem falar sobre a casa, a história da casa, como que foi, como que aconteceu, que é sensacional, assim, não dá pra gente colocar aqui somente em 2 minutos, não sei se já tá batendo o tempo, não, mas assim, a Casa de Amor é um marco na vida nossa, de todos os fundadores. Queria que todos os fundadores estivessem aqui pra gente conversar a respeito. Vai ter esse dia, tenho certeza. A mesa vai ficar cheia de microfone. E a Casa de Amor é isso, é um marco na nossa vida, é um acontecimento, é uma mudança na linha do tempo. Entende? Porque nenhum projeto se assemelha à Casa de Amor. Eu nunca vi. Nenhum projeto se assemelha à Casa de Amor. Né? Então, assim, quem tiver a oportunidade, conheça as nossas redes sociais, vá nos visitar em Osasco, quem for da região, tá? A gente vai receber com um chazinho quentinho, gostosinho lá para você. Nesse friozinho. Vamos bater um papo bacana com as nossas rodas de conversa e tudo. Nós não temos vínculo religioso com nenhuma religião e não queremos saber de qual religião que você vem. Por respeito à sua religião, à sua crença, e a gente não quer saber. Esse é o ponto. Né? Esse é o ponto. Não precisa nem falar pra gente. Né? Se você quiser falar, ótimo. A gente é aberto a todas as religiões, abraçamos todas as religiões, mas não trazemos nenhum conceito religioso em respeito à própria pessoa. Eu acho que é isso. Acho que é isso. Assim, a casa vem transformando vidas e eu vejo ela cada vez transformando mais. E outra, falar também da Lari, do Cris, do método do REA dele. Você vê esse homem com essa mãozinha trabalhando, não tem como não se emocionar, gente. É uma coisa incrível. Que eu comento com o Cris, né? Quando eu entrei na Casa de Amor, eu falava que era uma porta.
uma tábua. Eu não sabia o que fazer, onde ir, mas eu queria buscar e hoje eu tenho a minha mediunidade, a minha conexão com meus mentores, a Camila também com os dela. Todo mundo sai de lá mudado. E com o Cris, com essa pessoa especial que ele é, um dos fundadores, e junto com a Lari também, com a Elza, Flávio, entre outros aí, o Leozinho, é uma coisa surpreendente. É um trabalho que eu vejo, o nome é perfeito, Casa de Amor, eu vejo muito amor lá. E você sente o amor, e é isso, né? O relógio parece que resolveu, nessa dimensão, andar um pouquinho mais rápido hoje. Pois é, você viu? Oi, Cris. Vamos precisar voltar aqui para que a gente possa dar E continuidade. a gente, aquele podcast, quando eu falei voltar, volta. Não é? Sabe, o pessoal fala, você assiste podcast, não, fulano vai voltar. 6 anos depois, cadê a parte 2? Não, vai ter a parte 2. Vai precisar de parte 2. Não, será um prazer, Cris, muito obrigado, viu, por você ter aceitado o nosso convite. Foi uma noite muito especial pra gente. Nossa, pra mim, e eu acredito que todos os espectadores, as pessoas que estão nos assistindo, com certeza hoje ganhou aí, com certeza, um quanto a mais de conhecimento. Que bom. Né? Fico feliz em acrescentar um pouco pela de sua conhecimento. Contribuição. Foi maravilhoso. Gratidão. Muito obrigado. Cris, obrigado. E você que está na telinha assistindo a gente, obrigado por estar participando. Siga nossas redes, do Cris, da Casa de Amor. Enfim, nós estamos sempre dispostos a te atender, ter aquele diálogo aí, tá certo? A gente, bom, vamos dizer, ressaltar que para tudo tem solução, gente. Entre em contato com a gente, bate aquele papo, comente aqui do vídeo o que você achou, o que gostou, o que não gostou também, porque a gente não tá aqui para agradar todo mundo, mas estamos aqui para levar consciência a todos que querem ter consciência, tá legal? Obrigado por vocês terem passado esse tempo com a gente. Então se inscreva no canal, ative as notificações. Teremos vídeos aí a cada 15 dias, né, Camila? Teremos vídeos novos, convidados, sempre trazendo o quê? Aqui é um canal que vai trazer você entre as dimensões, vai fazer você ter consciência, mudar sua frequenciamento e ter uma vida muito mais leve, entender todo esse mistério dessa terceira dimensão zona aqui, né, Camila? Tá certo, gente. Muito obrigada e boa noite. Boa noite, obrigado, gente. Boa Até noite. mais. Tchau, tchau. Obrigado. Estamos no limite do universo, onde a realidade se dobra. Uma conexão falha, um bug na Matrix. Restabelecendo o sinal. Bem-vindos de volta a Entre Dimensões.